Oi! Nossa, tem tanta luz aqui que eu nem me enxergo. É... O espelho que nunca mente. É a realidade, né? Essa a realidade. E isso também é uma coisa incrível. Que quando a gente tá perdido e não sabe por onde começar, vai rolar uma bateçãozinha aqui. Quando a gente está perdido e não sabe por onde começar, uma ótima coisa é a gente olhar para as áreas da nossa vida que não estão funcionando, né? Onde está ruim. E dali a gente vai saber o que a gente tem que trabalhar dentro da gente, porque a realidade é tudo que tem na nossa vida hoje é exatamente espelho do que a gente tem dentro, né? Exatamente. E aí não é exatamente o que a gente tem dentro, mas não é como muita gente acha, que a pessoa atraiu uma situação ruim é porque a pessoa é ruim. Não é assim, né? Se a pessoa às vezes atraiu uma situação ruim é porque de repente ela não acredita. Peraí. É uma pessoa que conecta com uma situação ruim, não necessariamente ela é ruim, ela pode ter tido alguma infância ou a criação ou sei lá, alguma coisa na vida que fez com que ela acreditasse que ela não merece o bom. E aquilo é inconsciente, então a vibração dela é que ela não merece felicidade. E aí, claro que com essa vibração ela vai atrair pessoas e situações que combinem com aquela vibração de não merecer felicidade. Então, claro que ela não vai conectar com a felicidade, ela vai conectar com a tristeza, né? Ela vai conectar com situações difíceis, com pessoas difíceis, enfim. E toda vez que der uma melhorada, vai ser temporário, porque ela vai... Isso acontece, tem vários exemplos, né, tipo de pessoas que, falando nessa vibração inconsciente, por exemplo, pessoas que emagrecem, tentam não sei o que, fazem regime, emagrecem e depois voltam a engordar, enfim, mesma coisa com dinheiro, né, quanta gente aí ganha, isso é tão comum até quem ganha na loto e tal, perde tudo e às vezes fica até pior. Enfim, tem vários exemplos sobre isso, mas então tá rolando uma serra aqui e aí eu cortei e aí me perdi. Mas enfim, às vezes a gente acha que a realidade está sendo injusta, né? Por exemplo, às vezes eu acho que eu tenho uma doença, eu penso que é uma injustiça que aquilo aconteceu comigo. Claro, porque eu não estou vendo a minha parte é invisível para mim, parece que eu estou recebendo aquilo de graça. Mas a coisa muito comum, né? Muita gente aí reclamando de relacionamento ou parceiro, que é difícil, que não sei o quê, ou que a pessoa quer uma pessoa assim, assim, assado, né? O príncipe encantado. E nunca vem. E às vezes a gente não é essa coisa toda que a gente acha que a gente é também, né? E aí eu falo, não no sentido ruim, mas é que às vezes lá dentro tem tantas coisinhas e vibracionalmente, às vezes dentro da gente tem tantas coisinhas que vibracionalmente nos impedem de ter, vamos supor, uma coisa muito bacana. Só que a gente às vezes acha que injustiça, porque eu sou tão bacana, não sei o quê. Mesma coisa de trabalho, né? Às vezes a pessoa acha que não é reconhecida, de dinheiro. Nossa, muito fala assim, gente, porque eu mereço, porque eu não tenho. Parece que não é uma coisa minha, né? Parece que é uma coisa assim, por que não? Por que eu não posso ter só para ficar tranquila, né? Por que uma vida tão difícil, tão contada, né? Só que, na verdade, é 100% justamente por causa da gente. Só que como a gente não enxerga, parece injusto, mas não é. Tudo que tá na nossa vida tem parte da gente. Tudo. Vou dar um outro exemplo agora que eu lembrei. Lembrei, já esqueci.
Enfim, tudo tá dentro da gente. E que isso é ótimo, né? Isso é ótimo, porque é assim, e é assim fisicamente. Então, se eu tô vivendo uma situação muito ruim, por mais absurda que seja, que parece que não tem nada a ver comigo, tem. Tem tudo a ver, tem 100% a ver, né? Eu não tenho... vamos supor, se eu tô convivendo, por exemplo, com uma pessoa tóxica, né? Não é que a pessoa não seja tóxica e é tudo imaginação da minha cabeça e eu tô errada na história, eu não tenho razão, não é isso. Mas a pessoa tóxica, ela tem os problemas dela, as questões dela, e ela vai ter as consequências do negativo, enfim, do positivo, enfim, a vida dela é a vida dela, né? Ela vai colher o que ela planta. E o que ela planta é da escolha dela. Então, a pessoa tem direito. Agora, se nos afeta, ou então por que a gente porque às vezes a gente tem na família, né, bem normal, na família já nasce, ou então atrai pessoas tóxicas, ou no trabalho, na vida, relacionamento, enfim. O motivo pelo qual a gente atrai pessoas tóxicas, ou que a gente atrai pessoas difíceis, ou o motivo pelo qual a gente nasce na família com pessoas tóxicas ou com pessoas difíceis, o motivo tá dentro da gente. E isso sim a gente pode trabalhar, né? Porque esse lance do outro também, que é uma coisa, para mim foi bem difícil em relação às pessoas que eu gosto, que têm atitudes ou hábitos negativos, assim, bem óbvios, bem óbvios. Que inclusive, que tem muitas pessoas que também têm, vamos supor, os mesmos hábitos e comportamentos, mas digamos que são pessoas que não têm tanto conhecimento e que tu até, tudo bem, que nem, você sabe que, enfim, nem adianta falar porque não tem ainda a consciência, né? É uma questão até de consciência, muito mais do que de conhecimento. Então, às vezes fica um pouco discrepante, né? A pessoa com determinados comportamentos e que vai fazer mal. E aí, às vezes, a gente aceitar isso, né? Deixar o outro escolher um caminho que a gente sabe que não vai dar bom, assim, que tem umas coisas que são bem óbvias, é difícil, né? É bem difícil isso, esse respeito com as escolhas do outro que claro, que podem até não ser certas, mas também como é que a gente vai saber enfim, se aquilo não é importante da pessoa viver naquele momento, se eu que sei, né, como é que a gente não sabe nem da nossa vida, vai saber da vida dos outros, enfim, mas isso é bem difícil mesmo, mas é isso, né, as pessoas, as situações, as pessoas principalmente, elas têm todo o direito de escolher o que elas querem para si, às vezes a gente fica se agarrando numa situação e querendo que a pessoa faça as coisas certas e fica ali se desgastando. Isso acontece muito em relacionamento tóxico, né? Muito relacionamento de codependência. A pessoa que está ajudando, ela quer ajudar a pessoa e ela fica, e o lance é que assim, ficar com uma estratégia para sair disso ou para tirar a pessoa disso, beleza. Agora, ficar e se perder ali é um problema, né? Porque é muito desgastante. Tá numa situação assim que pode ser familiar também. Às vezes as pessoas ficam, porque é família, porque isso, mas é importante a gente também saber o nosso limite, até onde a gente pode ir para ficar bem e poder ter uma relação saudável. Se tiver que ser um pouco mais à distância, que seja, né? Mas que seja saudável. Às vezes não dá mesmo, e tudo bem, né? Tudo bem. Mas enfim, então é isso, a realidade é exatamente o espelho do que a gente tem dentro. E isso nos dá 100% de poder de mudar a realidade. Porque só tá tudo dentro, é 100% da realidade está dentro da gente. E só quem pode mudar dentro da gente é a gente. E a gente pode. Tem milhares de ferramentas para mudar aí.
né? E tem, enfim, neurociência, neuroplasticidade do cérebro, que eu amo. Então dá para mudar. Então, se a gente é 100% causador da realidade que está em volta da gente, a gente tem 100% de condições de mudar essa realidade, o que não tá bom. Sim, aí, e falando disso, que das pessoas, né, que a gente pode ver o que a gente tem, o que dentro da gente faz a gente conectar com, por exemplo, pessoas tóxicas ou difíceis. Aí entra também aquilo que eu falei já da gente, claro que porque justamente se eu tô numa situação com uma pessoa tóxica ou uma situação opressora, né, eu tenho a recepção para aquilo. E é justamente essa recepção que é o que conecta, né? É o que conecta. Então vamos supor que, e isso, claro, isso é uma coisa também bem física, mas vamos supor que eu não saiba o que eu tenho para trabalhar. Então, se eu estou numa situação que é opressora, isso já, eu penso assim, então eu tenho, né, eu tenho alguma coisa dentro de mim que me coloca nessa situação de receber essa situação. E aí, como eu tenho essa recepção, claro, eu permito que a coisa aconteça comigo e com a outra parte, seja qual for a outra parte, né? Seja uma pessoa, um trabalho, dinheiro, enfim. E quando eu olho para isso e modifico, que eu tiro a minha parte, ou eu me afasto daquilo, mas eu enfraqueço a toxicidade, digamos, da pessoa ou da situação, quando eu tiro a minha recepção, que é uma onda vibracional que alimenta aquilo ali também, eu diminuo a toxicidade daquilo. E aí, claro, que é a minha parte ali, né? Eu tenho 100% de responsabilidade sobre a minha influência, né? Mas a minha influência seria a metade da situação, né? Eu tenho 100% de responsabilidade sobre a minha metade energética da situação, que a situação precisa, vamos supor, de duas metades energéticas, a nossa e a da coisa em si, né? Vamos supor, tá a gente aqui tá o nosso campo, que é onda vibracional, e aqui tá as coisas que também são ondas vibracionais. O que faz a gente conectar com o que escolhe o que a gente vai conectar é a onda que a gente está emitindo. Então, a partir do momento que eu estou emitindo uma onda, eu conecto com uma coisa que tem a onda que se encaixa, então isso passa a ser uma situação que eu tenho a minha parcela de onda e a outra coisa também. E o que acontece? E claro, isso aqui tá ressoando, né? Óbvio que quando eu mudo o outro vai ter uma interferência também, vai mudar, obviamente vai mudar. E aí quando a gente muda tudo o que faz a gente conectar com aquela situação, se é uma situação negativa, se eu olho para dentro e se eu libero tudo de negativo, essa situação aqui, ou essa situação vai mudar, ou eu me afasto de tudo que é ruim. Então, por exemplo, se é em relação à escassez de dinheiro, eu me afasto de situações que me fazem perder dinheiro, eu me afasto de assalto, eu me afasto de acidente em casa, sei lá, eu me afasto do que vai me tirar dinheiro. E em relação a tudo, né? Me afasto enfim, de tudo que vai me fazer perder dinheiro, não ser valorizado no trabalho. Enfim, é uma cadeia, né? Se eu limpo, enfim, qualquer coisa, eu mudo, eu vou conectar com coisas até parecidas, mas que me tragam, que combinem com o que eu estou emanando. Então, aí sim, aí quando a gente limpa, ou a gente muda, ou a gente transforma o que a gente está conectado, ou a gente se separa, né? Só que de uma forma harmônica, sem atrito, sem choque, né? É uma desconexão, simplesmente a conexão enfraquece, se desfaz, e aí a gente vai
passar a vibrar uma outra vibração melhor e a gente vai conectar com coisas da mesma vibração. Então, por exemplo, se eu limpo escassez, eu deixo de conectar com situações que me fazem perder dinheiro e começo a conectar com situações que me trazem dinheiro. É assim que acontece, a manifestação das coisas. Não é que o negócio surge do nada na nossa frente, mas a gente começa a desconectar com o que nos traz o negativo e começa a conectar com pessoas e situações que nos tragam o positivo. E isso é manifestar, né? Se a gente trabalha para isso conscientemente, isso é uma manifestação consciente. É eu entender que eu estou conectando com o negativo, conscientemente eu escolho desconectar do negativo e conscientemente eu escolho conectar com o positivo. Quando eu começo a conectar com o positivo e as coisas começam a se tornar realidade na minha vida, eu estou manifestando. É bem assim. Talvez esse vídeo fique um pouco picado porque eu tive que parar várias vezes por causa da serra e eu me perdi um pouquinho. E, enfim. Mas aí, falando disso, da manifestação, de que a gente daí passa a ver as coisas, depois que a gente começa a conectar com o positivo, as coisas começam a manifestar né, positivamente, virar realidade, que é a manifestação. Aí o que acontece? Por isso que a realidade é um espelho, porque aí é exatamente essa a vibração vai manifestar. Então, claro, depois que eu tô conectada com coisa boa, eu começo a manifestar coisa boa. Por exemplo, eu começo a conectar com situações que me tragam mais dinheiro, eu começo eu vou receber mais dinheiro, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais dinheiro na minha casa ou na minha conta bancária. Quer dizer, eu tô manifestando, né? Porque eu vibrei a vibração de abundância financeira. Então, pela minha realidade de ter mais dinheiro, eu consigo saber qual é a minha vibração. Se eu tô ganhando cada vez mais dinheiro, e aí dá pra ver na vida depois que a gente começa a fazer isso, porque olha pra trás e fala assim, gente, eu tava numa só perdendo cada vez mais. Quando a coisa, como é que é o negócio? Começa a mudar, começa a parar de acontecer, é exatamente assim, começa a parar de acontecer o ruim e tal, dá uma estabilizada, aí fica uma coisa nem ruim nem boa. E aí depois começa a subir. Então, aí a gente começa a ver, vamos supor, cada vez ganha mais dinheiro, vai ficando mais fácil, vai tendo mais oportunidades, mais ideias, mais coisas, mais disposição, né? Porque tudo, é como eu falei, tudo é um conjunto e são várias coisas interligadas. Mas aí, ganhando mais dinheiro, sim. Então, o que isso significa? Claro que eu estou vibrando. Não estou vibrando escassez, estou vibrando prosperidade, estou vibrando abundância. Então é assim de lógico, porque que a realidade é o espelho que nunca mente. Porque se a realidade está boa, a gente está vibrando, é porque a gente está vibrando coisa boa. Se a realidade está ruim, é porque a gente está vibrando coisa ruim. Quer a gente saiba ou não, ou quer a gente acredite nisso ou não, é assim que funciona. Enfim, é isso aí. Então tá aí essa realidade aí para nos ajudar, né? Nos ajudar a enxergar o que a gente precisa trabalhar lá dentro. E aí, aí é o mundo, eu tô emendo os assuntos. Mas aí vem o lance de que, na verdade, a situação negativa... vou deixar isso para outro vídeo. Mas é o lance da situação negativa não ser negativa. Ser positiva. Na verdade, não ser nem negativa nem positiva, né? Porque daí o que vai determinar se ela vai ter um resultado negativo ou positivo é justamente o que a gente vai fazer com essa situação. Mas aí depois falo mais sobre isso. Beijo!